No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre o pretérito perfeito composto, que é um tempo verbal da língua espanhola. É interessante, principalmente por não ter uma equivalência com algum tempo verbal do português. Ok? Vou para o meu bom e velho slide, né? Porque o slide salva a nossa ilustração, ajuda a gente a entender melhor o conteúdo. Então vamos lá. Pretérito perfeito composto. Ele vai servir para expressar uma ação que já foi concluída, ou seja, expressar uma ação que já se concluiu. Pode tratar de hechos de um passado reciente, ó, pode falar de ações de um passado recente. Isso é muito importante para que eu diferencie esse tempo verbal de outros tempos verbais também do passado. Pode referir-se a ações não datadas, ou seja, ele pode também expressar ações que não têm uma data específica, ok? Então, resumidamente, se é pretérito, é ação já concluída, e a característica do perfeito composto é que ele pode tratar de ações de um passado recente ou de ações não datadas. Vamos, por exemplo, hoy he comprado um livro muy bueno. Percebam aí que se você tentar traduzir essa frase, muito provavelmente você vai chegar muito próximo da tradução de hoje comprei um livro muito bom. Em geral, as pessoas vão ignorar esse e ou vão traduzir erroneamente porque não tem uma relação clara desse e comprado com o português. Então, e comprado, esse é o verbo no pretérito perfeito composto. Quando eu falo que é o verbo do pretérito perfeito composto, você enxerga aí duas palavras, porque esse tempo é composto. Não é isso? Eu preciso de duas palavrinhas. Esse tempo está expressando aí uma ação concluída, porque quando eu digo que hoje eu comprei um livro muito bom, eu não estou no curso dessa ação, essa ação não está em andamento, ela foi encerrada, eu já comprei o livro, não é isso? E o que vai condicionar o uso desse tempo verbal vai ser o marcador temporal que acompanha aí. No caso, vai ser o oi. Oi expressa a ideia de tempo aberto. Traduzindo, oi significa hoje. Hoje é um tempo no qual o falante ainda está, é um tempo que o falante ainda pode acessar. Então, esse tempo é aberto, ele ainda não foi concluído, ele não foi encerrado. Ok? E quando eu digo que hoje eu comprei um livro muito bom, eu dou a ideia aí de um passado recente, algo que eu já fiz, mas que eu fiz há pouco tempo, é algo próximo. Ok? Então, vamos lá. Outros marcadores temporais que também vão me dar essa ideia de tempo aberto são, por exemplo, este mês, esta semana, nunca. Lembram que lá na definição eu disse que o pretérito perfeito composto serve para expressar uma ação não datada? Então, quando eu digo, por exemplo, que eu nunca he conocido a Espanha, eu dou a entender que essa ação ela não tem uma data específica, até porque ela nunca aconteceu, ok? Eu não tenho uma relação óbvia desse tempo verbal com algum outro tempo do português. Eu posso ter algo parecido no inglês, mas no português eu não tenho, tá? Por isso que soa um pouquinho mais diferente para a gente, um pouquinho mais estranho, porque nós não temos essa relação na nossa língua. Vamos para o próximo slide. Como se forma o pretérito perfeito composto? Vocês perceberam aí nesse exemplo que o pretérito perfeito composto é composto por dois verbos. O amarelinho aí, e o comprado. Um tempo composto, em geral, ele é formado por um verbo auxiliar e um verbo principal. Nesse caso, e vai funcionar como verbo auxiliar e vai indicar a pessoa do discurso. Quando eu digo que hoy he comprado um livro muito bueno, esse e vai me passar a ideia de quem comprou o livro, que no caso da frase aí foi a primeira pessoa, yo he comprado, eu comprei o livro, ok? Já o verbo comprado vai funcionar como o nosso verbo principal, ele que vai expressar a ação, ele vai me dar uma ideia de ação. Se eu leio a palavra e sozinha, ela não me dá ideia de nada, mas se eu leio a palavra comprado, aí sim eu consigo visualizar uma ação, né, de efetuar uma compra, eu consigo sentir uma sensação prazerosa que essa palavra me transmite, se eu for uma pessoa que gosto muito de consumir
E se eu aumento aí, se eu expando a minha interpretação, hoje eu comprei um livro muito bom, é esse comprar que vai me dar a ideia de um balcãozinho, de uma sacola, vai me dar a ideia visual de uma livraria, porque é ele que vai expressar a ação em si. O E não expressa a ação, expressa apenas qual é a pessoa do discurso que está praticando essa ação. Ok? Vamos para o próximo. Ó, agora, especificando, né? E é verbo auxiliar, indica a pessoa do discurso. E no caso do pretérito perfeito composto, esse verbo auxiliar vai ser o verbo haver, conjugado no presente do indicativo. Já o comprado é o verbo principal, que vai expressar a ação. E esse verbo precisa ser um verbo de sentido, conjugado no particípio. Particípio, para quem não lembra, é uma daquelas formas nominais que vai terminar, no caso do espanhol, sempre em ado ou ido. Por exemplo, comprado, ok? O particípio é uma forma nominal. Eu não vou conjugar o particípio para cada pessoa do discurso, não. Ela vai se manter igual para todas as pessoas do discurso. Nós vamos ver isso agora aqui na formação. Percebam, ó, o verbo haver, ele vai ter uma forma para cada pessoa do discurso. O que é que eu posso pensar aqui no verbo haver? Primeiro, ele é um verbo irregular. Então, o radical dele, que seria até a letra B aí, né? H-A-B, tirando o ER, ele vai ser alterado. Eu vou usar mais ou menos para quase todas as palavras aqui, apenas a letra H para sinalizar o verbo haver. E eu vou pensar nas terminações de futuro. Por exemplo, o futuro do verbo comprar, comprarei, não é assim? Então, esse E é o que eu vou manter aqui para formar a primeira pessoa do discurso do verbo haver. Eu, E. Mantive o H do radical e a letrinha E, sem acento mesmo, tá? Tu. No futuro, eu diria tu comprarás. Essa mesma desinência eu vou utilizar aqui, mas sem acento, por uma questão de ser um monossílabo. Eu não acentuo. Então, eu vou fazer aqui tu, as. Mantenho o H e acrescento a desinência de futuro, as. Estou usando a desinência de futuro como um macete, tá? Como uma dica para vocês não esquecerem da conjugação do verbo haver. Já a terceira pessoa, ele, ella e os te, eu vou utilizar, assim como no futuro, a desinência a. Por exemplo, ele comprará. Eu vou utilizar o H da desinência mais a letra A, que é, desculpa, o H do radical mais a letra A, que é a desinência de futuro. Nós outros compraremos, então eu tenho aqui emos com a letra H. Já no caso de vosotros, é a única das 6 situações aqui na qual eu vou manter esse radical inteiro. Só vou tirar o ER e vou manter esse radical. Eu vou fazer aqui vosotros habéis. Ok? No futuro seria comprareis. Eu vou manter essa desinência eis, mas o meu radical aqui nessa forma vai ser conservado. Vou colocar habéis e não só a letra H. Ok? Já para edios, edias e os tedas eu vou manter o padrão. Eu vou colocar só a letra em H mais a desinência de futuro. No futuro seria comprarão, eu vou fazer an. Ok? Tem o verbo haver inteiro aí conjugado. Sugiro que você sempre pense nessa terminação de futuro para pensar nessas terminações. Eu acho que facilita muito. E o verbo principal vai ser a parte mais fácil, vai ser o grande barato aqui do pretérito perfeito composto, porque eu simplesmente vou substituir a desinência de infinitivo, a R, ER ou IR, por ado ou ido. Se for um verbo de primeira conjugação, por exemplo, o verbo amar, eu vou apagar esse AR, ó, amar, apaguei o AR, que é a terminação de infinitivo, e vou acrescentar agora a terminação de particípio, que no caso dos verbos terminados em AR, é a terminação ado. E aí eu tenho amado. O que é que eu faço para as outras pessoas? Repito, copio e colo, porque o verbo principal no particípio ele não vai ser conjugado para cada pessoa do discurso, ele vai servir para 6 pessoas, no caso aqui, né? As 3 do singular e as do plural. Então, eu vou fazer
Se eu tiver que conjugar, por exemplo, o verbo amado, yo he amado, tú has amado, él ha amado, nosotros hemos amado, vosotros habéis amado, e ellas ou ustedes han amado. Se fosse um verbo de segunda conjugação, como por exemplo o verbo comer, que termina em R, eu vou tirar esse R e vou acrescentar a desinência ido. Vou repetir para todas as pessoas. He comido, has comido e assim por diante. Se fosse um verbo de terceira conjugação, como o verbo beber, que termina em IR, eu faria a mesma coisa, porque a mesma terminação que vale para a segunda conjugação, que são os verbos que terminam em ER, também vale para os verbos de terceira conjugação, que são aqueles que terminam em IR. Então, eu vou apagar o IR e vou acrescentar ido, e isso vai valer para todas as pessoas do discurso, ok? Então, conjugação do pretérito perfeito composto é isso, é só isso. Não é tão difícil, não. A única dificuldade que eu teria aí seria em pensar nessa formação do verbo haver, né? Que é algo que nós não temos o hábito. Até já tivemos no português, né? Se vocês virem, por exemplo, a novela de época, você pode perceber que os atores diziam, por exemplo, ele há de me pagar, para expressar futuro, não é? Não temos mais essa formação, pelo menos não no português contemporâneo, mas eu posso pensar dessa forma também, ok? Vamos para alguns exercícios práticos. Primeiro exemplo, yo ganar um regalo increíble de cumpleaños. O verbo é ganhar. Esse verbo é o verbo principal. Para fazer esse verbo, eu vou transformar, né? Vou apagar o AR e vou ter ali ganado. Só que eu preciso saber como é que fica o verbo haber para a primeira pessoa. Se você já esqueceu, pensa no futuro. Ficaria yo ganaré. Então, a letrinha, a desinência que eu vou utilizar aqui vai ser a letrinha E. Yo he ganado. Já no caso ali de Marta, Marta expressa a terceira pessoa do singular, né? Edia. Então, eu faria aí Marta a, porque se eu pensar no futuro, Marta será. Então, a desinência é a. Marta a. E o verbo ser é um verbo de segunda conjugação. Eu apago o ER, troco por ido, e eu vou ter aí a formação Marta ha sido a melhor jogadora de futebol feminino. Por último, esta mañana, nosotras despertar com muita pereza. Nosotras, eu vou pensar, nós despertar hemos. A minha desinência é hemos. Vou acrescentar o H, vou fazer hemos. E o verbo despertar, que é um verbo de primeira conjugação, eu apago a R, troco por ado, e eu tenho aí nosotras hemos despertado com muita pereza. Ok, gente? Por hoje é só. Desejo a vocês buenos estudos, que vocês consigam compreender o assunto aí com bastante facilidade, porque não é tão difícil assim, tá certo? Qualquer dúvida, põe aí nos comentários, qualquer acréscimo que você tenha a fazer, pode acrescentar aí que eu adoro. Beijo!